Oi, gente! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu trouxe duas pessoas que são, quer dizer, uma vem sempre, já faz parte aqui do nosso cenário, que é o Dr. Roberto Esmeraldino. Chega mais pra cá, amor, você tá longe, vai ficar um buraco lá. Não é no- capaz de Isso, brigar comigo bonitinho. ainda, eu tenho que ficar longe. Eu não vou te agredir aqui em público, só em casa. Tudo bem, pessoal? Olá, sejam Carinho, bem-vindos. Como a gente sempre fala, Edna, curtam o podcast, a gente procura fazer... Compartilhem, se Mandem para inscrevam. os outros, a gente procura fazer podcasts com qualidade, com conteúdo, né, e quem realmente vê e gosta dos podcasts, né? Se E os inscreva que no não canal. gostam não estão falando, então já tá ótimo. É isso mesmo, boa. Mas nós já estamos com 670 70 mil mil. visualizações. Isso é muito importante. Eu brinquei com o Roberto que essa semana muita gente me reconheceu na rua falando que me viu no YouTube. Daí eu falei, poxa, eu acho que eu tô ficando famosa. Ô, Edna, Tô ficando até contente. porque a gente faz também para Pra as isso, pessoas, né? É Se verdade. as pessoas não forem ver, não tem por que a gente estar aqui. Exatamente. E, claro, a gente gosta de compartilhar as coisas que nós vemos no dia a dia, que o Roberto vê no consultório. E tinha uma questão que a gente já até gravou sobre, né? Mas nós gostaríamos de trazer alguém mais especialista no assunto. E como eu coloquei nos meus stories de hoje, eu vou emprestar a minha ginecologista para bater papo com vocês. Eu abri, inclusive... Ela vem trazer a experiência que ela tem, né? Exatamente, Já há de longos consultório anos. também. São 20 e quantos anos, doutora? 20 e poucos. 20 e poucos anos. Fala assim, 20 e poucos. Que é para não muito. entregar a idade, é isso aí. Mas hoje nós temos a honra e o prazer de ter conosco a doutora Amélia Bruns. Amélia, né? Que é a minha ginecologista, cuida de mim, cuida da minha filha. E eu abri uma caixinha de perguntas hoje, veio muitas perguntas legais, então acho que a gente vai ter um bate-papo bem bacana. Nós falamos esses dias sobre libido, né? Com o doutor Roberto. É um assunto bem pertinente, né? E a Amélia vem nos ajudar muito na parte feminina. Exatamente. Muitas pessoas fazendo algumas perguntas que nem eu saberia responder. Então, eu achei muito interessante, muito legal. Doutora, muito bem-vinda. Fique à vontade. Faz de conta que está em casa, né? Vamos fazer de conta que a gente... Isso mesmo. Vamos fazer de conta que a gente está no consultório. Vai ser um problema esse podcast. Por quê? Porque a Amélia quase não gosta de falar. A doutora Amélia quase não fala, o Roberto também não. Aí pronto. Hoje vai ser uma briga. Quem vai falar nada? Eu vou te chamar de Amélia, pode ser? Claro. E se eu vou chamar a doutora Amélia, vou chamar a doutor Roberto. Não. Se ainda quiser chamar a doutora, tudo bem. Não. É Amélia e Roberto. Eu respeito um pouco, porque ela é minha doutora, né? Então, se eu não me comportar, depois ela me bota de castigo. Mas, olha, a gente falou sobre prevenção agora em outubro, falamos bastante sobre preventivo. Eu acabei de passar lá, né, doutora? Sim, eu faço bonitinho, vou lá até porque alguém pega no meu pé, não me dá muita trégua. Sim, ela até se assustou. Esse ano ela foi tão direitinho que ela, meu Deus, tem um ano certinho. Mas é super importante. Mesmo eu tendo o Roberto, que faz... outra parte, né? A outra parte clínica, até a parte de reposição hormonal, que a gente vai falar bastante sobre isso também. Mas o Roberto sempre fala, é importante você ter uma ginecologista, alguém de confiança. Isso aqui que eu falo, amor. Assim, ó, o médico, para a mulher, né? O médico ou a médica, que tem que ser o mais amigo da mulher, é a ginecologista. Porque ela que vai conversar com a pessoa, ela que realmente trata até as partes íntimas que realmente... a parte mais íntima, né? Não tem como ser mais íntimo do que isso, né? E a gente gera uma série de dúvidas que a gente vai perguntar agora. Né? E eu vou começar com as perguntas do pessoal de casa, né? Mandaram muitas perguntas, mas uma que eu achei super interessante, doutora Amélia. Vou começar por essa primeiro. Corrimento. E a moça é virgem. Precisa ir na ginecologista? Eu falei, não sei. Vamos perguntar para a doutora Amélia. Interessante, né, Amélia? Eu achei bem interessante. Falei, pois nesse caso, não está usando, digamos, né? Sim, não usou, tá nova. Tá nova. E aí? Quilômetro. Mas está com corrimento. Precisa ir no ginecologista? Então, primeiro vou agradecer, adorei o convite. Eu morro de falo bastante, mas eu morro de vergonha de falar assim para as câmeras, né? Mas mas fala pra gente aqui, a gente finge que as câmeras... Sim, que tá lá e vambora. Então, essa é uma queixa muito importante no consultório de pacientes virgens e não virgens também. A vagina é um lugar que ela é tão molhada quanto a nossa boca.
A gente tem a boca cheia de saliva, né? E a gente precisa dessa saliva. A boca precisa estar molhada. Quando a boca não está molhada, a gente faz terrível, o quê? Né? Bebe água. Uhum. A vagina é um lugar que também é úmido, mas a vagina não tem goela, né? A gente engole a saliva, na verdade a gente cospe na cara de todo mundo, a gente aprendeu isso com a era Covid quando a gente usava máscara. E a vagina tem o quê? A máscara da vagina é a calcinha. Tudo que é produzido dentro da vagina, que é importante para manter ali o equilíbrio de toda a flora, é produzido, é lubrificado e é jogado para dentro da calcinha. Na calcinha, ao longo do dia, por todo o suor, pelo xixi que a gente limpa, mas umas gotículas também fica. Aquilo vai ficando ali acumulado na calcinha e no final do dia fica meio amarelado, porque é uma região cheia de fungos e bactérias e lactobacilos, que é normal. Então, eu sempre brinco que uma pepeca saudável é uma pepeca que tem uma calcinha amarelada com cheiro de pepeca no final do dia. Pode ser amarelado. Tem que ser amarelado, porque ao longo do dia as bactérias vão proliferando, que são bactérias que vivem com a gente, são nossas amigas. Quando que eu digo que é um corrimento? Cheira mal, coça, arde, quantidade machuca, sangra. Seria um dos... É individual. Cada paciente tem a sua. Tem pacientes que têm épocas do ano que tem mais secreção, são mais úmidas, principalmente no verão, e no inverno menos, mas isso é individual. Muito individual. Tem paciente que é muito, que é muito badenta. A vagina produz secreção, né? Secreção vaginal. Sempre. E vou brincar. E a calcinha é o para-raio. A calcinha é o para-raio. É a máscara, como a doutora falou. Antes de você responder, é verdade, Amélia, tipo assim, calcinha de algodão é melhor do que calcinha de, como é que acrílico, chama? um tecido mais Ou renda, depende outro da pessoa? tecido. A melhor calcinha é a calcinha de algodão, porque ela é fresca, absorve a secreção e a secreção consegue secar. Todas as outras calcinhas, elas deixam suor no períneo. E aí, com isso, prolifera bactérias e causa corrimento. Aí sim causa o corrimento, porque machuca a periquita, machuca ali a região do períneo. Porque é um tecido que agride a nossa pele, agride a nossa mucosa. Então seria mais indicado o algodão, né? É o algodão. Transpira melhor. E mas só uma coisa, nesse caso dessa moça aí, o que fazer? Indicado ir no ginecologista, né? Ela tem que ir para tirar a dúvida dela. Para saber se realmente é uma secreção ou se é um corrimento. Porque às vezes ela tem um corrimento realmente. Mas a grande maioria das vezes é só a secreção vaginal. Que na cabeça dela, ela ouve a mãe falar, a avó falar, a calcinha dela tá toda suja, porque o lavo tá sempre suja. É normal na grande maioria das vezes. Mais de 90% das pacientes que vão queixando, pacientes que nunca tiveram relação, é secreção, não é corrimento. Legal. Bacana isso. E aí, já complementando o comentário ali que você fez, tem uma lenda, não sei se é lenda, eu sigo a lenda, até porque eu gosto. Os antigamente falavam... que é bom dormir sem calcinha. Eu durmo sem calcinha, o Beto não reclama, até gosta, né, amor? Já tá acostumado, ela 10 anos. E usa colcha. E daí me tampo, claro, mas dizem que é bom pra bichinha respirar, enfim. Na verdade, o ideal seria a gente não usar calcinha nunca, né? A gente nasceu para ser índio, né? Para viver. Índia não tem câncer de colo, Índia não tem cândida, Índia não tem nada, porque ela vive com a periquita respirando, e ela lava toda vez que ela faz xixi, toda vez que ela faz cocô. Ela vai lá no rio, lava e vai embora secando, né? Sem nada, tá ali. Hoje, o absorvente íntimo. Gente, a pior coisa do mundo, aquele absorvente íntimo fininho, ele abafa. Era que nem a máscara na nossa boca, que a gente ficava com a boca machucada. Né? Tu bota no períneo um daquele protetor diário, mais a calcinha, mais a calça. A bichinha não respira. E aí ela fica abafada. Aí dá as coceiras, dá os corrimentos. Aí sim, aquela secreção fica mais amarelada, fica com um cheiro mais forte, porque tu abafa demais. A periquita foi feita para andar livre. Na verdade, o ideal era andar sem calcinha sempre. Mas algumas roupas nossas não permitem, lugares, né? Não é o legal. Então, por isso que as calcinhas de algodão são as melhores. E hoje tem muita calcinha de algodão bonita, né? Antigamente só tinha calça lingerie. Hoje não, mas tem muita calcinha de algodão. A minha filha fala que é calcinha gospel. Ela fala que é calcinha gospel. Ainda falando sobre cheiro. Como saber se o cheiro da vagina está dentro da normalidade? Porque aí é muito relativo, realmente, né? O cheiro da vagina é individual, cada um tem o seu. É igual o cheiro do suor, o cheiro do bafo da gente de manhã, da axila. Agora, tem cheiros que são característicos de inflamação, como aquele cheiro de peixe podre. Esse é típico de uma vaginose, de um corrimento que é uma inflamação que tem que tratar. Tirando isso, a grande maioria das vezes, tipo, cândida não tem muito cheiro, né? A vagina fica com cheiro normal, mas fica coçando, irritada. Mas a vaginose em si, ela tem cheiro.
Realmente ela Amélia, mas vamos dizer, a pessoa que, claro, higieniza bem, né? Claro. Pode ter, então, cheiro forte na vagina sem ter nenhuma infecção, nada? Pode. Assim como tem gente que tem um bafo mais forte, tem um cheiro de axila mais forte, o cheiro do chulé, né? Tem pessoas que têm um chulé, tira o sapato, por mais que seja um sapato ultra, hiper, tá sempre um cheiro mais forte. Legal. É bem individual, tá? Ok. Não tem perfume ainda para... Não. Tanto que assim, não vinga no supermercado. Vira e mexe, eu vejo uns perfumes de periquita, eu morro de rir. E não vinga. Por quê? Porque ele altera a flora. Ele diminui os nossos lactobacilos. Não é fisiológico, né? Uma coisa que eu uso, que eu gosto, é o sabonete íntimo, né? O mais neutro possível, que eu particularmente gosto. É bom usar ou não é bom usar? Na verdade, o sabonete íntimo é mais indicado para aquelas pacientes que estão com cândida de repetição, infecção urinária de repetição, que tu tem que reequilibrar aquela flora. Assim como a gente disse da Índia, né? A periquita, ela gosta do mais básico do básico, é água. Água e sabão. O sabão que tu acostuma lavar o corpo, ela também aceita muito bem. E uma outra coisa que eu vejo muito é as pacientes, elas introduzirem o dedo na vagina para lavar. Não pode. Não pode, porque ali não é um lugar sujo, ali é um lugar limpo. Ali eu brinco. Ele é autolimpante. Exatamente. Ali só bota o dedo quando vai brincar. Aí bota o dedo, bota o que quiser. Mas não para lavar. Mas não para. Porque na hora da relação cria-se, né, ali um ambiente extremamente lubrificado, aumenta a flora de lactobacilos, que é para defesa. Aí tu tá num ambiente que é próprio para fazer aquilo, para botar um dedo lá dentro, para introduzir um brinquedo, etc, Nada etc. disso. Agora, tirar, vou lavar, botar sabão. O sabão tem um pH muito ruim para a vagina, completamente diferente. Então, tu prolifera bactérias e fungos e ela começa a ter corrimento. Bem interessante. Outra pergunta aqui, doutora. A jovem começou a utilizar absorvente íntimo e a mãe dela pega no pé, porque diz que ela vai acabar tendo uma infecção por conta disso, que não é saudável. É saudável? Pode-se usar absorvente íntimo ou não? Sim, a grande maioria das vezes, principalmente paciente que tem cândida de repetição, o absorvente íntimo ou o coletor, né, menstrual é muito mais saudável porque a vagina fica mais fresca. Se tu tem um absorvente que tu vai usar para, né, coletar todo aquele sangue que sai, ou se tu tem dentro da vagina o absorvente interno, um coletor, a vagina vai estar mais fresca, tá só com a calcinha ou com aquele absorvente fininho. Aí ela tá mais fresca, porque a vagina menstruada, ela é mais quente, então prolifera mais. O sangue é meio de cultura, prolifera mais as bactérias de dentro da vagina. Então, quanto mais fresca tu mantém o ambiente do períneo, menos infecção tu faz. Que legal, que interessante. Olha só, querendo ou não, a gente acaba voltando para aquilo que a gente diz sempre. Não adianta fugir dos médicos. Eu já casei com um para isso, já. Que eu consulto em casa. A gente aprende, né? A gente aprende. Até só se falar em prevenção, né, Amélia? Sim. Já é uma gama grande de... Mas uma ginecologista a gente tem que ter, mulher, tem que ter uma ginecologista, tem que ser amiga da ginecologista e pelo menos uma vez ao ano ir lá, conversa. Essas perguntas aqui, eu até brinquei com o pessoal, né, nos stories. As pessoas têm vergonha de fazer perguntas para ginecologista. Acredito que tu deva ter um monte disso, né? O Roberto às vezes brinca, é igual os homens quando vão lá consultar, eles ficam meia hora, daí na hora de ir embora estão de pé na porta deles. Bem baixinho. Doutor, uma duvidazinha. Só uma dúvida. Aí vão falar o que realmente quer, porque tá com impotência, mas fala na hora de ir embora, né? Com muita vergonha. Aí não pode ser assim. A gente tem que ir uma vez ao ano, pelo menos, fazer o preventivo. Eu diria, você pode me corrigir, Amélia, se tiver tudo bem, uma vez ao ano. Se tiver algum sintoma, corrimentos exagerados, dor, sei lá, sangramento fora... Qualquer intercorrência. Aí é naquele momento, sim. certo? Aí entre as consultas de rotina. Eu sempre falo, se nada acontecer, ano que vem a gente se vê. Qualquer coisa, grita aqui. Avise antes, né? Que aí a gente já atende antes. Veio uma pergunta aqui para você, doutor Roberto. A mãe tem 72 anos. Ela ainda precisa fazer o preventivo? Essa é uma pergunta que eu ia fazer para a Amélia, depois eu vou dizer o que eu acho. Isso é uma coisa muito discutível, né? Eu vou dizer, Amélia, então, para idoso, né? Até quando se faz, na tua opinião, preventivo... idosa, né? Perdão. Preventivo e mamografia. Então, assim, ó, é bem discutível, né? Por exemplo, vamos fazer uma mamografia na paciente entre 80 e 90 anos. Veio um câncer de mama. Se não é um câncer de mama agressivo, a gente vai tratar de forma menos agressiva, porque provavelmente ela vai acabar morrendo de alguma patologia associada que ela tem, no diabetes, de uma hipertensão, de um infarto. Por outro lado,
Você vai deixar aquilo lá proliferar? Você pede? Peço. Eu também peço, tá? Também sou dessa, sou muito também, e sempre foi assim, para corroborar, uma vez faz alguns anos, já foi uma senhora com 84 anos. E eu perguntei, a senhora faz tempo que fez mamografia? Ah, doutor, já faz uns 6 anos. Vamos fazer uma? Ela aceitou. Deu um câncer de mama, né, inicial. Já te contei esse caso, né? Sim. E ela tratou, viveu mais uns 5 anos e não morreu do câncer de mama. Sim, até porque tu diminui o risco dela, porque né, o câncer, ele tem as células, né? De câncer proliferando, as metastáticas, que vai aumentando crescer, o processo inflamatório em todo o corpo dela. Então, se tu diminuir aquilo ali numa rádio, numa químio, tu tá diminuindo o processo inflamatório das patologias associadas dela. É claro. Então, tu melhora a qualidade de vida. A gente só tem que ver a expectativa de vida, é outra coisa, né? Sim. Não precisa estar numa cama, deitada, com Alzheimer, não vai fazer mamografia. Mas se ela tá bem, né, independente, eu também indico anual. E hoje, as nossas velhinhas, elas estão muito bem. Ontem eu atendi uma de 80 e que muitas... deitou na cama, melhor do que uma de 20, sem um ai, não dobrou a perna muito bem, obrigada, levantou, andou, foi para dentro do banheiro bem rápido. E ela assim, ai, porque não sei o que toda faceira, mas eu quero ser faceira assim até os 80 também, meu Deus do céu. E muitas sexualmente ativas, né? Super ativas, super. E o preventivo? Também é importante. Tipo, no outro dia eu peguei uma paciente que ela não fazia há anos. Ela estava numa casa de asilo, né? Uhum. E daí ela estava com uma lesão de uretra. Olha só. Uma lesão de uretra. E não dava para ver. Assim, bem difícil de ver. Assim, eu tive maior paciência, porque ela tinha um sangramento vaginal e achavam que era de útero. Aí eu examinei e não vi, porque tu bota o espéculo e aí era de uretra, é anterior. Então eu não consegui ver. E aí examinei aquele colo bonito, não tinha nada, limpo, o colo limpo, mas ela tinha um sangramento que escorria. O útero, fiz o ultrassom normal, eu falei assim, cara, tem alguma coisa. Eu falei, fica deitada, vou de novo, enfiei o espéculo de novo, aí fiquei, procurei, rodei, tinha uma baita lesão de uretra que vegetava para dentro da vagina, e era ali que ela Se não tivesse feito o exame, nunca ia saber. Nunca, né? Nunca. Eu também, eu acho, aumenta a quantidade de câncer de vulva, né? Também tem alguns casos que pode ter mulher com HPV, que envelheceu com HPV e não sabe. Porque tem tanta coisa, né, Amélia? Hoje o HPV, ele também está nas pacientes idosas. E acaba se manifestando porque tu tem uma vagina que ela está indefesa. Ela perdeu a flora, ela está atrofiada, ela está murchinha, então ela não tem defesa. O HPV ali prolifera. Então, tu tem que fazer o exame. Assim, ó, hoje a gente só não faz, é que nem tu falou, uma paciente acamada, que não tem nada. Essa que eu atendi, que tinha uma lesão de uretra vegetando para a vagina, ela era acamada. Só que ela sangrava muito. Não, aí outra coisa, precisava descobrir. Aí leva para ver onde ela tinha sintomas, né? Sim, aí leva para ver onde é. Mas assim, se não, deixa ela quieta, porque se não tá acontecendo nada, agora ela sangrava e ia morrer do sangramento. Então tem que fazer alguma coisa. Então tava pipocando entre o que ela sangrava. E lembrar também, Edna e Amélia, que as mulheres também idosas, sexualmente, estão mais ativas que os homens. Total. Né? Muitas então, mais do que as jovenzinhas. Não, tem umas Minha filha que fala isso. Que elas estão perdendo, as jovenzinhas estão perdendo para as idosas. E falando nisso, né, até que idade continuar fazendo preventivo, uma outra pergunta aqui. Com que idade começar a fazer o preventivo? Quando ela começa a ser sexualmente ativa. Porque aqui até ela colocou o adendo, ela tem 25 anos, ainda é virgem. Precisa fazer preventivo ou não? Hoje a gente tem poucas pacientes que vão até uma fase madura virgens ainda. Tipo, no outro dia eu peguei uma paciente de 40 anos que agora ela estava com um namorado. Nossa. Daí ela foi lá fazer o método contraceptivo, conversar e tal. 40 anos... Você colhe um preventivo de virgem, né? Uhum. Antigamente a gente colhia com cotonete, hoje a gente colhe com a escovinha, porque o ímen não é tapado. O ímen é uma membrana íntegra, então tu tem um buraco ali. No meio, né? No meio que tu pode penetrar. Mas dificulta muito a visualização, né? Tu não vê, tu não colhe tu colhe no escuro. Tu enfia a escovinha e roda lá dentro para poder catar alguma célula que esteja perdida dentro da vagina. Numa mulher de 40, qualquer célula que tu ache perdida, tá valendo. Qual é o risco de eu encontrar um câncer de colo nela? Muito pequeno, porque a gente sabe hoje que o câncer de colo está associado ao HPV. Ela nunca teve contato sexual. Porém, essas pacientes, elas têm amigas, elas já trocaram roupa, às vezes têm irmão.
O pai e a mãe trocaram toalhas úmidas dentro de casa quando era pequeno, quando não era. São formas de pegar HPV que não são a mais fácil, que é o contato sexual, mas são formas também de pegar HPV, que é o contato íntimo do períneo com roupas contaminadas. Então, assim, existe essa contaminação menos frequente, mas existe. Numa mulher de 40 mais propícia a ter alguma coisa, aí você colhe um preventivo de virgem mesmo. Bem interessante eu pensei, Amélia, que era a partir do momento que menstruasse. Não. As meninas jovens, né, assim, até uns 25, 30 anos, a gente só observa. Se ela não tem contato sexual, se ela não tem sintoma nenhum, não tem nada, a gente só observa. Eu tenho paciente de 14 que já tem 13, 14 que já tem relação. Ela vai lá, colhe preventivo normal, ok? Como a gente tem as pacientes de 40 que ainda não tiveram, né? Ainda vivem no mundo, né? Da fantasia, no sentido de que não tiveram oportunidade ou às vezes estavam com foco em outra coisa. E agora que despertou para isso. Então, nessa, se ela nunca foi porque ela não tinha relação, não tinha, né? Em casa a mãe não tem relação, não vai ao ginecologista. Fazer o quê no ginecologista? Porque essa, né, é o que vem de casa, né? Vai fazer o quê? Mesmo com 40, a mãe fala isso, a avó fala isso. E ela tá ali, ela ouve aquilo, ela acha que é a verdade. Você deve ter alguns casos que você conhece, estava lembrando que eu tenho uns casos que eu conheço também. Bem assim. Sim, eu tenho paciente que assim, né? Até com 60. Sim, é a filha que ficou em casa, é a filha que cuidou de todo mundo, não teve coragem de sair de casa, não namorava, mesmo que tinha oportunidade, causas, né? não foi. Então, assim, tu colhe o preventivo com cotonete. O que tu colher de célula, tá valendo. Mas então, você falou, é a partir do momento que tem relação ou não? A partir do momento que tem relação, ela faz preventivo normal. Tá. Chegou numa idade de 35, 40, que já é uma idade mais madura, certo. aí a gente aí colhe o começar, preventivo, né? de cotonete, mesmo assim. Mesmo que não mesmo que tenha... seja no escuro. Eu prefiro colher. Outra pergunta aqui. Entrei na menopausa e não fiz a reposição hormonal. Os calorões passaram. Devo fazer alguma coisa? Deveria ter feito antes, né? Mas já que não fez, agora tem que fazer alguma coisa? Na verdade, a menopausa não é só calorão, né? A menopausa é um conjunto de sinais e sintomas que nem sempre a gente vai sentir alguma coisa, né? O que vem com a menopausa? A nossa menopausa é súbita, abrupta, os hormônios da noite para o dia vai de 100 a 0 e que traz pra gente um monte de repercussões que algumas pacientes, como essa privilegiada, não tem um calorão, mas ela vai ter um aumento de colesterol, ela vai ter um aumento de placas na horta dela e nos vasos do coração, do cérebro, vai ter aumento de colesterol, vai desandar a glicose dela, ela vai engordar, mesmo que ela coma folha de alface, faça exercício todo dia. Então, assim... Secura vaginal, a relação sexual fica ruim. Algumas não têm irritabilidade. Algumas não tem. Não tem. A gente não tem umas privilegiadas. Tem umas privilegiadas, como essa, não tem o calor e não tem. Às vezes eu pergunto isso, sabe? Porque existem lubrificantes, né? Sim. Mas algumas não tem. Elas não têm. E assim, essas acham que por não ter o calor e não ter a secura vaginal, que elas não precisam tomar hormônio. Que, eu não preciso fazer reposição, eu não sinto nada. Só que a qualidade de vida dela vai caindo. É o osso que perde a densidade, é a osteoporose que vem vindo, mas tudo silencioso, porque o que a gente não vê, a gente não sente, né? Então, Amélia, você indica a reposição hormonal para as mulheres que entram na menopausa? Claro, e aquelas que podem fazer, né? Sim, você indica... paciente sem contraindicação, eu acho que a reposição hormonal é que nem água na planta ao meio-dia no sol. Dá uma revigorada. Sim. E uma coisa legal... Tá falando o envelhecimento da pele também. Por exemplo, vamos falar assim, a gente sabe que o grande benefício da reposição hormonal, é nos primeiros 5 a 10 anos. Né? Depois pode manter ou não. Há algumas pacientes que não fizeram nos primeiros 10 anos e depois querem fazer. O que você faria? Qual é o problema? Os estudos hoje mostram que você iniciar uma reposição hormonal depois dos 10 anos, a balança do custo-benefício, o custo é maior. O risco dela fazer uma embolia, o risco dela fazer uma trombose, um AVC é muito maior do que ela deixar de fazer nada. Ela perdeu a chance dela. Até 10 anos ela tinha benefício. Ela pode fazer 10 anos e continuar, certo? Ela pode continuar o resto da vida. Entrou em menopausa. Não fez no momento inicial, mas até os 10 anos de menopausa dela, ela iniciou, ela pode ir até o resto da vida. Mas se não iniciou... Aí ela desiste, porque daí o custo dela de fazer uma complicação clínica é muito maior. Aí não vale a pena. Posso fazer a pergunta? Pode. Eu vejo lá no consultório muitas mulheres, né, claro, tem que ser mulheres, né, que ser ginecologista, e que estão lá com 70 anos, 80 anos, e faz tempo que tiveram a menopausa, e diz que tem um calorão gigante,
que é tipo calorões, tipo menopausa. Mas a menopausa, ela já está 30 ou 20 anos na menopausa. Há alguma causa? Pode sentir esses sintomas tanto tempo depois? É que a menopausa, ela não acaba. É a última fase da vida da mulher, né? Ela vai até o último suspiro. E os sintomas, eles podem ir. A grande maioria das mulheres que tem o calorão, ele vai abrandando, ele diminui a intensidade, Justamente. mas ainda existe. Principalmente naquelas ansiosas, porque daí a adrenalina faz com que eles fiquem mais frequentes. Então, ela pode, depois de um tempo, começar a ter os sintomas mais fortes. Não é o mais comum, Não. mas pode ter. Pode, principalmente se ela tá numa vida mais agitada, tá mais ansiosa, aquelas velhinhas mais ansiosas que se preocupam com a vida de todos os filhos, a dela mesma ela esqueceu que ela tem que viver porque tá, né, tá indo pro, né, mas ela se preocupa com todo mundo, então aquilo deixa ela aflita, ela não dorme, ela passa a noite pensando como é que ela vai resolver o problema dos outros, e a ansiedade leva ela a ter o calorão mais intenso e mais frequente. O período da menopausa normal varia entre 40 e 55 anos, é isso? A grande Ou maioria 45? hoje não, tá mais tarde, elas estão entrando em menopausa entre 50 e 55. Eu tô com muitas pacientes hoje com mais idade ainda. Entrando, né? Não, elas vão entrar lá com 60, algumas eu tenho que tardiamente. E aí que tá, pode engravidar, né? O risco é muito pequeno, e mesmo que elas engravidem, eu já tive paciente de 50 anos que engravidou, teste positivo e abortou logo depois, porque é um óvulo muito velho, então ele não aguenta, ele não vinga. Uhum. Mas nos livros falam que o período da menopausa, vamos falar pelos livros agora, né? Normal é entre 40 e 55 anos e ainda mais normal entre 45 e 55. Se eu estou errado, você me corrige. Depois de 55 seria menopausa tardia e antes do 40 menopausa precoce. Sim. É isso? Confere? Confere, mas isso é uma coisa muito teórica, gente. O que a gente vê? Teoria. Que ela tem o climatério, cada um tem o seu período de climatério, que é a pré-menopausa, que ela fica oscilando entre ter sintomas de menopausa e fica normal de novo, menstrua. Tem os sintomas de menopausa, ausenta a menstruação, aí ela volta a menstruar e fica normal. Então, normal, né? Fica estável, que lembra, assim, menopausa é 1 ano sem menstruação. A definição de menopausa é 1 ano com os sintomas de menopausa sem menstruar. Aí tu define que ela entrou definitivamente em menopausa. Aí é o momento certo de tu começar a terapia hormonal. Antes disso, tu entra em conflito exatamente pela gangorra dos hormônios. Entre estar em menopausa e não estar em menopausa, né? Que a gente chama de climatério. Eu brinco que é a gangorra. Nessa fase, a melhor conduta, ou tu observar se os sintomas que nem essa são pouquinhos, ou, se aquelas que têm sintomas muito intensos, o anticoncepcional segura bem essa gangorra. Né? Então, ela minimiza todos esses sintomas, fica quase inexistente. Não e ela consegue passar bem essa fase. Não é nem terapia de reposição, é anticoncepcional. É anticoncepcional. Né? Que é mais forte, aí elas me perguntam, mas eu não vou saber quando a menopausa vem, é que nem um trator, passa por cima. Não tem como não saber. Então, por curiosidade, qual foi a paciente que você viu mais nova com menopausa e a mais, vamos dizer, mais velha com menopausa? Já peguei uma bem novinha, 20 e poucos. Ela entrou em menopausa bem sem doença nenhuma? Sem doença nenhuma. Ela só tinha teratoma. Certo. Só teratoma. E a gente tirou vários teratomas dela, ela ainda ficou com um pouquinho de ovário, mas aquele pouquinho aos poucos morreu. Teratoma é uma neoplasia de ovário, né? Sim. E a mais antiga, com mais idade? Eu tô com uma com quase 60, ela tá com pílula e ela tá lá com os hormônios tudo baixinho. Tudo baixinho, os hormônios de menopausa baixinho e o hormônio que ela precisa que esteja no normal, tá normal, tá ótimo. Eu comecei Falo com que ela é mocinha, chega pro marido hoje e diz que tá mocinha. Eu falei com ela, essa semana teve uma senhora com 40, ela tá mais velha, ela teve um filho com 48 anos. Veio normal, no caso, né? Não é o mais comum, né? Como você falou, que os ovos ficam mais velhos, mas, quer dizer, ainda corre chance, né? Sim. Não é o mais comum, mas corre chance. Sim. E hoje que a mulher está muito mais jovem, apesar da idade ir avançando, isso é uma coisa que pode acontecer. Por isso que eu falo para elas, assim, ó, se não quer ter filho, se não quer engravidar, faz alguma coisa para evitar. Justamente. Não precisa apostar que tá velha, né? Eu tenho muita paciente com 40 que chega lá, umas com 40 acha que tá com 30, outras com 40 acha que tá com 50, 60, 70. Boa. E aí eu assim, previne, porque cabeça, depois engravida, aí não tem como tirar, né? Filho é assim, quando a gente quer, ele vai embora só no respiro. Quando a gente não quer, pode se jogar do penhasco que ele fica lá dentro. A mãe até morre, mas a criança fica lá dentro, esperando dar os 9 meses. Legal.
Outra pergunta aqui. Menopausa, zero libido. Não suporto mais o sexo. Meu marido quer se separar. O que fazer? Tem solução? Tem milagre? Assim, se não tiver nenhuma contraindicação, claro, hoje a reposição hormonal não é mais só, hoje é um tripé, hoje não é mais a reposição só com hormônio feminino. Hoje os estudos já estão mostrando que mesmo as pacientes sem útero, elas precisam do tripé, que é o estrogênio e a progesterona, que são os hormônios femininos, e a testosterona que toda mulher tem. Toda mulher tem um hormônio masculino, em dose baixa de mulher, tá? Então, hoje a reposição é dos 3 hormônios. Por que hoje se repõe a testosterona? Porque o estrogênio e a progesterona não repõem o libido e a alegria. Quem dá isso para a mulher e a força. Quem dá isso é a testosterona. Diminui dor articular, diminui a dor muscular, dá o bom humor ao acordar. Bom dia! Que dia Será que é por isso que o Roberto acorda mais bem-humorado que eu? Tem mais testosterona. Aí eu vejo que vocês dosam a testosterona da mulher para ver se ela está baixa ou não, né? Porque ela não pode estar muito alta, né? Sim, a grande verdade é que a gente já sabe que ela está baixa. A dosagem da testosterona pra gente, quando a gente pretende fazer a reposição, é para um acompanhamento daquela testosterona, para ver até quando eu posso aumentar. Qual é a dosagem dia, Amélia? Hã? Qual é a dosagem que você faz dia? Normalmente eu faço 3 miligramas em gel. A testosterona, ela só funciona em forma de gel e de implante subcutâneo. Tá? Comprimido não tem uma boa resposta. Para ter uma ideia, só na reposição masculina, né, é 50 miligramas. Pelo menos. Então, assim, os cremes pelo que se menos. compram na farmácia, né, que chega lá, tem lá o creme de testosterona, aquele não serve para mulher, porque é uma dose muito alta. Então, ela começa a masculinizar. Fica com bastante libido. Tinha uma paciente que ela falava que o marido usava o gel, né? Não vou dizer o nome aqui, né? Que é comercial. Ela ia lá, pegava o restinho e... Ah, lembra que eu catava os teus também, às vezes? Tinha lá. Mas às vezes só no contato. Tanto que tem paciente, o marido usa, e aí, assim, só o dormir junto e esfregar no braço dele, já passa a testosterona para a mulher. Então, que legal. Vou fazer uma pergunta bem mais complexa. Você deve estar vendo no consultório cada vez mais mulheres com diminuição da libido. Né? Todas. Não é grande. A maioria das perguntas aqui, libido. Eu escuto, doutor, eu faço só para agradar meu esposo. Né? O que você acha que está acontecendo, Amélia? Na tua opinião, né, você tem uma carreira longa e a gente está vendo aumentando, só está aumentando. O que é a vida moderna, o estresse, a correria? É que a mulher abraçou o mundo e o braço não fecha. E aí ela não consegue dar conta de tudo. É isso aí. Né? Uma pessoa ela não consegue enfiar dentro de 24 horas, 48 horas, acordada. Né? Porque ela trabalha, ela chega em casa, ela continua o trabalho dela, ela chega na cama, ela continua o trabalho dela. Cadê o tempo dela? Cadê o tempo da Maria? Não tem? É o tempo do patrão, é o tempo da empregada, é o tempo do marido, é o tempo do supermercado, é o tempo de limpar a casa, é o tempo dos filhos. O que você fez por você? Algumas quase nada, né? Ou nada. Que a queixa é libido, aí eu pergunto para ela assim, o que você tem feito? Ela chora. Mas faz perguntar o que não fez, Na verdade, ela faz tudo e ela não faz nada. Ela não consegue ir num salão e ficar sem olhar o celular. Ela tá lá brigando com a manicure, né? Entre mexer no celular e dar a mão para fazer a unha. Não, seca correndo, tem que ir embora. Ela não consegue curtir aquele momento de menina. Ir ao shopping, não é questão de ir comprar. Mulher adora ir ao shopping e olhar a vitrine. Tomar um café com a amiga, falar mal do marido, chegar em casa, ai, eu te amo tanto, que saudade. É normal isso. As mulheres antigamente faziam isso. O que as mulheres faziam? Cuidavam da casa, tinham chá da tarde, que elas se reuniam para fofocar. E depois elas iam cuidar dos filhos. Ah, naquele dia ela queria, era o dia de namorar com o marido. Era o lacinho rosa na hora do almoço, era a roupa que ela preparava, aquela camisola linda. No fundo, ela tinha mais tempo para ela. Total. Né? E hoje a mulher não tem. São as diferenças, né, que a gente sempre fala dos relacionamentos. As mulheres, elas se envolvem emocionalmente, né, com o homem de uma maneira completamente diferente. O homem, ele se envolve com uma mulher porque ele quer sexo. A mulher, ela faz sexo porque ela quer um relacionamento. Ela quer
o que vem do relacionamento. Ou seja, ambos querem coisas completamente diferentes. Só que a mulher nessa, de trabalhar fora, de ser a super mulher, né? A superwoman, né? A Mulher Maravilha, ela acumulou as funções e realmente não dá tempo para ela ter a questão do... E o que é um relacionamento para a mulher? É relacionar, ou seja, são vários pontos que ela leva em consideração e ela acaba fazendo sexo. Até essa questão toda que a mulher faz sexo no primeiro encontro, não é porque ela tá morrendo de tesão. Não, é porque ela quer já garantir um relacionamento. E é a pior estratégia que ela usa, porque o homem só quer aquilo ali. Como é que você fala? Pra que comprar o leite, né? Não, é pra que comprar a vaca toda se tem leite de graça, né? É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos dessa forma. Então, realmente, a gente precisa entender o contexto emocional da mulher e do homem também, Edna, né? eu vejo também cada vez mais homens com perda de libido, né? Em qualquer idade. Tem pessoas... Uma vez chegou, vou contar a história rapidamente, um rapaz de 30 anos, né, um cara jovem, recém-casado, quer dizer, estava ainda tudo normal, né? E ele disse, doutor, eu adoro a minha mulher, eu amo ela, mas eu não tenho vontade. Aí foi ver, claro, as causas, né? Ali eram casos também, como você falou, de estresse excessivo, ansiedade. Então, como é que vai chegar em casa de noite e desligar tudo isso e ter um relacionamento saudável? É bem complicado. E hoje, muitos jovens usam ansiolíticos. E o ansiolítico diminui muito o libido. Tanto em homem quanto em mulher. E assim, poucos homens, esse é um raro, né? A maioria dos homens deixa os problemas fora da porta, né? Então, ele consegue ter uma boa trepada com a mulher no final do dia. Mas a mulher não consegue deixar isso fora da porta. Aliás, ela nem sai do banheiro. Será que ele dormiu? Graças a Deus, ela dá uma olhadinha. Ele dormiu, posso descansar. Quer dizer, é multicausal. Sim, eu brinco que assim, hoje a mulher, ela não quer tomar banho pra relaxar, pra ir dormir, ela quer tomar banho pra acordar, pra despertar. Aí elas brincam comigo, não, doutora, eu sou limpinha. Eu falei, não, a questão não é ser limpinha ou não ser limpinha. É a intenção do teu banho, né? A gente toma um banho pra quê? Pra relaxar. Não, hoje a mulher toma banho pra acordar, porque ela tá dormindo, ela chega em casa, ela quer entrar em coma. Ela não aguenta, né? E assim, não é culpa dos homens, né? Os homens se acomodaram na posição deles, né? Eles são os provedores, eu provenho isso aqui. Mas a mulher viu que ela consegue tudo isso aqui. Como é que eu vou deixar? Ela não consegue deixar, né? Então eu brinco sempre que aquela que queimou o sutiã ou era útero seco ou não tinha marido. Não tinha o que fazer. Qualquer uma das duas situações, ela tinha pensado se ela queimava o sutiã inteiro. Vamos queimar só metade, não precisa tudo, né? Porque o ideal da mulher é no máximo trabalhar meio período. Para o outro período ela dá conta do resto. A família. A mulher está super sobrecarregada, né? Muito. Eu já fui médico de trabalho, via nas empresas, né? Como você falou, trabalhava, acordava cedo, aí levava o filho na escola, tentava dar conta de casa. Peguei uma paciente no outro dia que ela acorda às 5 da manhã para fazer academia. Eu falei, você não é uma pessoa confiável. Uma pessoa que acorda às 4, né? Porque às 5 tu já tá fazendo. Era o horário que ela tinha antes de todo mundo acordar. Então, assim, isso não é normal. Eu falei, apesar de ser saudável, você ter que fazer exercício... Mas o sono, né? Você aumentou tua carga horária mais 2 horas, porque uma do exercício e a outra que tu tem que acordar para se arrumar. Então, assim, apesar isso tá muito comum, hein? E para cumprir uma exigência da sociedade que diz que a mulher tem que ser bonita, sarada, inteligente, competente... Amorosa. Mas aí elas chegam lá na emergência, como eu já tive muitas pacientes de chegar na emergência infartando. Ela só estava em síndrome do pânico, porque ela não via a luz no fim do túnel. Qual é o caminho que eu vou pegar? E agora? O que eu tenho que fazer? Ela tem tanta coisa que ela não sabe os sintomas são tão fortes que isso se misturam como se fosse infarto. Já chegou o paciente até para UTI. Né? No caso do seu paciente ali, jovem, Roberto, qual era o problema dele? Aí você dosou... O problema dele, claro, a gente, como a Amélia faz também, tem que procurar causas secundárias, né? Se tem doenças, né? Os remédios que estão tomando, hormonais, né? Tem que ver tudo isso aí. E também tem que ver também, tipo, se faz exercício e o quadro emocional, né? Acho que muito das causas, não só... Quando não é físico, normalmente é emocional. É emocional. Então, esse rapaz, ele estava num bom emprego, né? Só, claro, quanto mais é dado, mais é cobrado. Né? E ele estava assim, num nível de estresse altíssimo, altíssimo. Aí eu falo, não vai chegar em casa, desligar tudo e querer ter uma relação. Né? Eu falo para os pacientes, às vezes, olha, meu amigo, quer um conselho?
Chega final de semana, pega a tua esposa, os mais velhos, né? Lembra quando você era jovem, faz todas aquelas coisas, aqueles pensamentos que você tinha quando era jovem e volta a fazer com a tua esposa. Porque não é só porque está mais velho que não vai mais fazer, né? Sim. Poxa, quando a gente é jovem e recém-casado, tem um monte de ideias. Mas rapaz era estresse alto. E o X da questão também que os homens normalmente pulam a etapa da conquista, né? É minha, tá usando uma aliança, vem cá, né? Como dizia o José Wilker, vem aqui que eu vou lhe usar. Acho que é mais ou menos por aí, né? E não, tem que ter toda aquela conquista, aquele romance, enfim, voltar, né? O que acontece? O homem, ele é visual. Então, eu sempre brinco com as pacientes. Tu tá passando com aquela calcinha rasgada, aquele camisetão calcinha pronto, gosto. Ele já tá pronto. Ele tá pronto, porque ele olhou, ele já ficou com tesão. Tu não, se ele não fizer um carinho, se ele não disser que tu cortou um dedinho do cabelo, ele percebeu. Se ele não disser qualquer elogio, fazer um carinho a mais, tu não tá pronta. Exatamente. Tu precisa do preparar. Justamente. É a diferença dos sexos, né? Exatamente. Então, ele chegando e tu tá lá, mas eu nem tô molhada ainda. A mulher é... fogão de lenha? Não, a mulher é um fogão a lenha e o homem é micro-ondas, né? Apertou em 2 botãozinhos, tá pronto o homem, né? É o miojinho. Assim. E a mulher não. E eu brinco também, né? Eu falo que o homem realmente, isso neurologicamente comprovado, o homem ele se apaixona pelo que vê, né? E as mulheres pelo que elas ouvem. Aí eu falo, é por isso que as mulheres usam maquiagem e os homens mentem. Porque a gente pelo ouvido e o homem pelo... Então a gente se maquia para parecer um pouco melhor, enfim. E a gente vai por aí, né? Ok, então na questão da libido, eu tenho várias perguntas aqui sobre libido, mas todas caem nas mesmas vertentes do que nós falamos, né? É importante avaliar cada caso, né, Amélia? Pode ser hormonal, pode ser estresse, pode sim ser algum problema físico ali também, ou do relacionamento. Então, quem vai dizer para você o que é normal e o que não é normal, né? Ou o que resolver, como resolver? A ginecologista, né? Tem que consultar caso a caso. Não tem receita de bolo, não adianta. Não, mulher não ser humano tem, é complexo. Uma diferente da outra. E assim, o grande problema é que assim, a grande maioria das pacientes hoje procuram uma baga. Eu brinco que elas procuram uma baga para cada mucamo que ela precisa para as funções do dia a dia dela. E não tem. Não existe. Então, assim, é complicado, né? E elas não conseguem entender. Às vezes alguma fala, olha, tu tá estressada. Não, eu falei assim, não é estresse, não é um sinal de problema. Às vezes, é tudo que tu faz para não ter problema é que te deixa cansada, estressada, sobrecarregada. Ela me olha assim, tanto que o teu cortisol, teve uma que só o cortisol dela era alterado. Eu falei, olha aqui, só o cortisol, só isso é nível de estresse. Só isso. Aí ela, mas eu não tenho problema. Eu falei, não é conta para pagar, não é tá chateada com o marido, é exatamente, é tudo que tu sobrecarrega para chegar naquele ponto final. Para te corroborar, as pessoas que estão estressadas, bem estressadas, muitas não notam. Quem que nota? Né? No caso, quem está do lado, ou filhos, ou pai, ou mãe. Mas eu estava bem estressado, lembra? Sim. E para mim estava tudo bem. Tá tudo bem. Daí ela falou, tu estás meio estressado. Se eu? Imagina. Aí eu falei, pergunte para sua secretária que convive com você o dia todo, se você está um pouco mais Porque estressado. as pessoas não notam que está estressado. Não, são os colegas de trabalho que se afastam, aí ela não, né, a pessoa não entende por quê. Meu, por que tu não, né? Ninguém quer tomar café comigo, porque tudo é um papum. Porque tu tá estressado, né? Tu tá tão acelerado e vivendo tanto no mundo do celular, porque tudo tu resolve ali, né? Hoje a internet tirou da gente o que eu brinco, que é assistir a Ana Maria Braga de manhã, fazendo propaganda da Ana Maria Braga. Às vezes não é o melhor programa do mundo, mas é uma higiene mental. Um dia eu cheguei na recepção, a paciente abriu a parafernália inteira, o computador, o laptop, o celular do trabalho, o celular dela. 2 telefones. Montou o escritório dela ali. Exatamente. Aí eu olhei aquilo, quando eu chamei, meu Deus, arranca tudo, joga tudo dentro da bolsa. Eu falei assim, olha só. Caraca. Você percebeu? Aí ela começou as queixas dela, eu falei, você percebeu o que você fez na recepção? Ela me olhou, espantada. Eu falei assim, você não parou um segundo. Pode ser que você não goste da Ana Maria Braga, mas a gente até ri do Louro José, a gente até acha graça coisas de uma antigas, bobagem. Né? É uma higiene mental, a gente às vezes precisa pensar em nada. Nada terapia. Exatamente. E você não se deu chance. Aí, de repente, começa o telefone, o Apple Watch dela, o relógio. Meu Deus. Pum, pum, pum. Ela começou a chorar. Mas nem isso, me larga. E eu assim... É você que tem que largar isso. Aí ela...
é que eu faço? Eu falei, só você pode. Terapia, já acabou a consulta. Sim. O diagnóstico tá feito, vai te Eu sou ginecologista. O Edna, faz ali tantas queixas de libido, sobre né? libido. Que tudo isso que nós estamos conversando aqui envolve. Por que tem tantas perguntas? Porque é muito comum. Hoje é a principal queixa do consultório. Né? E como você falou, envolve muito quadros emocionais, tem que ver o resto também. Né? Só como melhorar a libido, com palavras um pouquinho diferentes, 8 perguntas. Como melhorar a libido? Não como melhorar, a gente doutora? passar um gel. Tipo, eu tenho muita paciente de 20, 30 anos com queixa de baixa de libido, como esse rapaz que foi em ti. Aí eu falo pra elas, olha só, o gel vai te ajudar sem dúvida nenhuma. De manhã tu vai, né, tá no trabalho, de repente tu pensa no namorado ou pensa no marido. Mas tu vai chegar em casa cansada, tu quer deitar e dormir. Quer se jogar na cama. Ele não vai te dar energia pra tu querer chegar em casa e efetivar a vontade de manhã. Aí elas me olham, tipo assim... Pode passar gel 10 vezes ao dia. Não vai resolver. Eu falei assim, ó, o gel não te traz os mucamos pra todas essas funções que tu tem aí. Aí elas me olham, ai meu Deus... Porque a gente tem muita coisa acumulada, né? É verdade. Leva o trabalho pra casa. Corrido, né? Lembrei de nós dois ontem à noite. Cheguei em casa super tarde, eu querendo conversar, ele também, mas não sei quem dormiu primeiro. A gente conversava na cozinha, nem conseguir dormir. Mas lutando contra o sono, né? O foi um dia corrido, é óbvio. Exatamente. A gente começou muito cedo, enfim, é natural. Todos nós somos assim. Um dia desses, eu dormi... E eu não sei se eu tinha desligado o telefone com meu filho. Eu tava conversando com ele. E ele, tadinho, ele já tá acostumado. Ele assim, mas de manhã eu abro o telefone e tinha uma mensagem dele. Você dormiu. Eu dormi, mas eu botei o telefone na cabeceira. Acordei 3 horas da manhã. Meu Deus! Eu tava falando com ele. Aí eu assim, não, eu desliguei, eu dei beijinho. Não, eu fiz tudo certinho. De manhã, quando eu abro o celular, mãe, tu dormiu, beijo. Aí já sabe, né? Já, eu parei de falar, porque eu tava chapada, cansada, eu larguei o telefone e foi. Ontem, pra não fazer isso, o filho, olha só, a mãe já tá largando o telefone, não vai dar, não consigo mais, não faço mais sinapse, tchau, vou dormir. Porque a gente tá cansado, chega uma hora que a gente não aguenta. Não aguenta. E dá pra melhorar a libido, doutora? Sempre dá. Mas, assim, a pessoa tem que estar aberta a escutar que ela tem que ajudar. Há mudanças, né, Amélia? A melhora da qualidade de vida é a frase mais chata que eu falo hoje no consultório. Por quê? Porque a gente não tem qualidade de vida. Né? Ninguém para. A maioria das pessoas. Para assistir uma sessão da tarde, ver a Lessie, que era da nossa época, né? Bendita cachorra que o filme não assistia de volta a Lagoa Azul. Pela... Fazer exercícios, cuidar da alimentação. Antigamente tinha ginástica? Não tinha. Mas a mulher, ela trabalhava, ela fazia jardinagem, ela limpava a casa, agachava para limpar o chão. Hoje a gente não faz exercício, a gente tem que ir para academia. Por quê? Porque a gente não tem tempo. Justamente. Mas se a gente tivesse tempo para descansar, a gente também tinha disposição para ir e fazer o exercício de fato. A gente vai, a gente nem faz o exercício de fato, né? A gente vai pagar o boleto, né? Eu estava pensando agora, estava falando, quer ver uma coisa que eu vejo muito, que vem também com estresse, causas de insônia. Está cada vez maior. Eu brinco antigamente. A menopausa também. Antigamente eu caía na cama e dormia a noite toda. Hoje acordo algumas vezes, né? A gente vai envelhecendo, parece que o sono, não todos, mas muito comum, vai ficando mais fragmentado. Mas isso até por causa também do nosso metabolismo, né? À medida que a gente envelhece, a gente realmente dorme menos, porque a gente tem um metabolismo muito desacelerado. Mas tem algumas coisas, meu melhor remédio é ligar o Netflix. Eu ligo, não dá 5 minutos, eu já tô dormindo de novo. É rápido. É só tentar assistir um filme. Se for ver uma série, demora 10 anos. Eu brinco que eu rebobino a série 50 vezes, né? Porque antigamente a gente rebobinava, né, o filme. Aí eu rebobino aquela série, meu Deus, eu volto. Às vezes eu assisto o final, no outro dia eu assisti 4 vezes o final, porque eu não conseguia assistir o finalzinho. Eu dormia sempre. Mas persiste, tá, Amélia? Não, mas eu vejo, nem que eu veja pelas 50 vezes, eu vejo. Uma série, ela vem 10 anos. É isso aí. Né? Ela vai devagarinho. Não, tá tudo certo. Então, assim, a gente tem que encontrar aquilo que faz a gente ter sono novamente durante... O que as pessoas fazem? Tomam um remédio, né? Porque é difícil parar para pensar o que me faz dormir de novo. Até porque ela começa a pensar em todos os problemas, tudo que ela tem que fazer no próximo dia, as tarefas que ficaram do dia anterior, que sempre sobram uma lista imensa. Que não é hora para fazer isso, né? Não, é a hora de dormir, é a hora de relaxar. Só que aí vê um filme, lê um livro, não, vai pro Instagram. Aí ela vê a amiga que viajou, aí isso estressa mais. Aí ela vê a bolsa que ela queria, aí isso causa um estresse maior. Tudo piora, porque cria uma ansiedade maior. Verdade.
Outra pergunta que eu achei bem interessante. 38 anos, acabou de se separar, nunca teve um orgasmo na vida, quer resolver isso. Tem como? Tem, mas aí ela precisa provavelmente de terapia também. Não é só uma questão física. Não é uma questão física, porque a grande maioria passou por algum trauma na infância, ou passou por algum trauma nos primeiros namoros, ou o próprio casamento não foi satisfatório. Então tem que rever tudo isso para achar onde é que é o gatilho dela que não deixa ela ter o orgasmo. Então, você fala causa mental, né? Não só física, né? Porque o orgasmo, a mulher tem que estar relaxada. Se ela não tá, ela não alcança. Ela vai no mecânico, ela não vai na relação que ela tá. A pergunta é boa essa aí. Eu achei bem, bem interessante. Outra aqui. Qual ação tomar nos primeiros dias da gestação? É uma moça que perdeu o bebê, teve uma primeira gestação, perdeu e pretende engravidar novamente. O que ela pode fazer nos primeiros dias, primeiras semanas, para que não ocorra? É natural, né? A pessoa que engravidou, perdeu, fica com medo de engravidar novamente e perder novamente. Teoricamente, abortos são coisas muito comuns. 2 abortos Principalmente no primeiro, né? Principalmente no primeiro. Então, assim, não tem causas aparentes. Então, assim, a gente nunca pode achar que é porque eu fiz um esforço, porque eu tomei um suco de melancia, foi aquilo que me abortou. Chá de canela. Chá de canela, enfim, né? A sempre associar uma causa. Porque, né, filho feio nunca tem pai, né? Todo mundo quer ser pai do filho bonito, pai e mãe. Então, assim, não é porque ela fez alguma coisa que ela abortou. Não é porque ela deixou de fazer. Quantas pacientes vão descobrir parindo que estão parindo? Sim. Essa semana ainda vi uma reportagem. A menina com uma dor nas costas foi no hospital, saiu de lá com o bebê. Eu falei, gente, como que a pessoa passa? Não viu, né? É a negação. Mas assim tô ficando gorda, não, tá grávida. Mas são gases, mas não. Mas que nem as pseudocieses, a mulher vai até 9 meses. Eu já operei em emergência. Eu sou da época que não tinha ultrassom. Olha só. Né? Nossa. Que o ultrassom era uma coisa que tu não enxergava Artigo nada. de luxo. E que era fácil tu laudar, fazer um laudo falso. Porque era máquina, batido a máquina. Qualquer um batia a máquina, comprava um carimbo e carimbava. A mulher chegou lá com a barriga deste tamanho, enorme, de grande, pressão alta, sangrando pra caramba, porque na verdade ela tava só numa hemorragia, e com laudo de ultrassom, atraso menstrual de 9 meses. Sala, DPP, descolamento de placenta. O útero dela era desse tamanhinho. Ela tinha uma pseudociese. Ela, na imaginação dela, ela estava grávida e ela levou aquilo até 9 meses. Quando ela teve a hemorragia dela, ela estava perdendo o filho dela. Chegou berrando foi pra na emergência. cesárea, provavelmente. Sim, a gente abriu para tirar o neném. Não tinha agora, neném, só falando tinha tripa. disso, vou aproveitar falando disso, que você é obstetra também. Existe aí, as pessoas são totalmente contra a cesárea, né? Pró só parto normal. Existem pessoas que são totalmente a favor da cesárea, né? Eu vou dizer o que eu acho. Eu fiz, na época que estava acabando a faculdade, fiz uns 12 partos normais, né? Que a gente podia fazer como assim. Meu Deus, que de normal coisa, só o nome, né? Eu falo que também foi um homem que inventou cabeça, isso. Mulher fica lá 24 horas sofrendo, gemendo, né? Eu particularmente sou a favor da cesárea. Qual é a tua opinião, Amélia? Parto normal para mim é aquele que a mãe e o neném saem sorrindo da maternidade. Isso foi um parto normal, não importa a via de parto. Foi uma cesárea, foi um parto normal. Hoje, eu fui dessa época, né, que dava plantão no SUS, que ficava lá em 12 horas, 24 horas. Justamente. Realmente é um sofrimento. A mulher saía com a clavícula deslocada, quebrada. Então, assim, e eu fui, né, de uma época que tinha os professores que tinham, né, o consultório e que trabalhavam ali. Ali a gente estava aprendendo, né? No aprendizado da gente, o que a gente aprende? Uma bolsa rota pode ficar até 12 horas para aguardar o trabalho de parto. Quando tu tem uma paciente no consultório, tu vai ficar 12 horas expondo aquele neném a uma infecção? Justamente. Não. Então, assim... É um sofrimento, né? Exatamente. Então, a gente tem a dualidade das duas coisas, que em medicina uma coisa tá certa e a outra também não tá errada. Tá errado ficar 12 horas esperando iniciar um parto normal com a bolsa rota? No livro não tá errado. Você ficaria com seu filho? Não. Se fosse a minha esposa, não. Né? Entendeu? Então, assim, a gente não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu sempre falo às pacientes, a senhora faz parto normal, doutora? Aquele que é normal. Chega parindo.
Outro dia eu tive uma paciente, ela se preparou para cesárea dela, para ir maquiada, ir com a unha feita. Chegou com o cabelo do lado de fora. Eu falei assim, querida, agora é uma força. Não consigo. Eu falei, não, tem que conseguir, a cabeça tá quase de fora. Meu marido, você tem que conseguir. Aí ela, não consigo. Eu falei, vamos conseguir. Aos pouquinhos a gente foi conversando e ela, em 2 horas, ela teve o neném dela. Isso é um parto normal. Agora, aquilo que fica, deu 10 horas, deu 12 horas, isso é uma cesárea que está deixando de ser indicada. Porque o neném, ele tem uma posição para encaixar na bacia e descer no canal de parto. Se essa posição não está perfeitamente correta, não vai nascer. E se nascer, vai nascer com problema ou vai lesar todo o períneo dessa paciente. Como eu vejo no consultório, pacientes vai esgarçar, literalmente, né? Literalmente, que chegam ali com o períneo esgarçado. Você tem 1 mês de parto, 40 dias, aquela periquita ainda tá gigante. Ainda tá toda reganhada, que a gente fala. E agora tem essa moda, né? Porque tudo acaba virando moda, de forçar o parto normal, enfim. Eu também acho essas coisas... Se vai forçar, é porque não é pra ser normal. Não é pra ser natural, exatamente. exatamente. Se o organismo não expulsou aquilo... É porque não é para ser tão normal assim. E os argumentos que eu acho mais absurdos, porque aí falam, mas antigamente. Claro, antigamente as mulheres não chegavam aos 50 anos, morriam não antes. Tinha anestesia. Né? Tinha 1, 2 filhos, já morria, enfim. Não tinha asepsia. Não, era... Então, pelo amor de Deus. Eu falo que ter um parto normal é uma coisa, voltar ao tempo da pedra é outra, né? Eu acho que a gente não precisa ter um parto normal no jardim, né? Para pegar um tétano. E quer ver, estamos falando de parto normal. Eu acho, quero saber a tua opinião, acho que é até um exagero da minha parte, mas né, parto de cócoras, parto na banheira. O que tu acha disso? Hein? O parto de cócoras, ele tem uma lógica. Você usa melhor o períneo. Mas ele é muito bom nas índias. Né, as índias vivem são de cócoras. Treinadas para isso. Elas ficam sentadas o dia inteiro. Elas ficam de cócoras trabalhando. Elas ficam de cócoras fazendo a limpeza das coisas, cuidando das crianças. Elas passam o dia inteiro. A mulher antiga também ficava de cócoras. Porque ela limpava chão. Na roça, exatamente. Porque ela limpava chão, porque ela tinha, né, fazia comida naquelas, né, aquelas coisas de fogo. Então ela ficava de cócoras, ela trabalhava. Ela tinha preparo físico para isso. Ideia, então. Hoje a mulher moderna não tem, ela está sentada o dia inteiro. Ela não tem períneo para isso, né? Às vezes eu brinco com um paciente assim, vai fazer o exame especular. É ruim, é péssimo, meu Deus, o espéculo é enorme. Aí, às vezes, ela tá pretendendo engravidar, eu brinco assim, então já vamos começar a fazer fisioterapia perineal já. Porque se o espéculo, que é desse tamanhinho, não tá entrando, uma cabeça desse tamanho não vai passar. Ai, doutora, a senhora acha? Eu falei, tenho quase certeza, mas assim, vamos lá fazer fisioterapia para preparar a cabeça e a vagina, né? Porque daí tu tem que preparar aquela vagina para isso. E parto na água, lá, banheira, essas coisas assim? Assim, a lógica é muito bonita, mas assim, na prática isso é uma coisa assim, eu acho tem que estar preparado. Meio modismo, né? Tem xixi, tem cocô, vai o sangue, então assim, é uma coisa assim que... Hoje a gente deixou de fazer lavagem intestinal. Por que a gente fazia lavagem intestinal? Porque acreditava-se que a mulher que ia parir tinha que estar com o intestino limpo que ela faz tanta força para as fezes não contaminar o neném. O que se viu? O neném ideal de sair é quando a cabecinha, né, do coco tá para cima e a face dele tá para baixo. Então, quando ele saía, a mulher tinha feito lavagem, o cocô saía em jato, direto no nariz do neném. Então, eles faziam infecção de pneumonia, faziam infecção respiratória. Então, deixou de se fazer porque é mais fácil tu aparar um cocô duro do que tu aparar uma diarreia. A diarreia sai em jato, tu não vê. Então, assim, deixou de se fazer a lavagem. Então, assim, aí tu pensa que tu vai botar numa banheira uma mulher que vai fazer cocô, que vai contaminar aquela água, que vai fazer xixi. Então, assim, não é o ideal. Se não fosse ter tudo isso, eu acho que seria ótimo, né? Nem tá na água, né? Então, ele sai, ele vai para um ambiente que ele continua na água. Ok, seria uma coisa bem normal, como as índias fazem. Vão para o meio do rio ter o filho, porque elas estão na água, estão ali, ok, né? Mas mesmo assim é de cócoras, é bem na beiradinha, elas não ficam lá dentro no meio da água. Entendi, legal. Pergunta final, doutora Amélia teve 2 filhos, cesáreas? Cesárea. Eu entrei então aí já fica a dica, né? Quem entende já tá... Nem que eu quisesse, porque todos os 2 eu entrei em trabalho de parto no 4º mês. 16 semanas eu entrei em trabalho de parto. A turma era apressada, hein? Apesar queriam tudo nascer. Na verdade, a mãe era extremamente agitada. Tá. Tem a rebuchar. Né? Eu falo pra elas que elas têm que desacelerar
lá a pessoa, né? Tanto que lá, eu tive o primeiro no Rio, na casa de saúde que eu tive, as enfermeiras ficavam, doutora, vai levantar da anestesia, não vai dar nem tempo de fazer, acabou a cesárea, levanta e anda. Eu assim, será? Aí eu assim, meu Deus, como eu sou, né? Como eu devo ser aqui, né? Mas assim, eu entrava em trabalho de parto no 4º mês e lá, 40 semanas, o primeiro eu fui a 40 semanas, nem tinha de contração, nada, colo fechado, tudo. E ele era pequenininho também, a segunda também não era muito grande, daí eu já tinha mais de 40, e daí já tinha hipertensão. Aí tem que fazer cesárea. Aí foi cesárea. É o que a gente fala, né? A cesárea, ele é um ambiente controlado, né? Quando não é de emergência, ela é um ambiente controlado, né? Bem mais sem seguro. Dúvida. E mesmo assim também pode complicar, né? Exatamente. Então, assim, é uma cirurgia, né? Gestação é literalmente uma caixinha de surpresa. Assim como o ser humano, eu perguntei isso, Edna, porque houve uma época em que o pessoal, tinha cesárea como se fosse uma coisa do diabo. Né? Demonizava a cesárea. Não é bem assim. Hoje ela já salva. Não, porque hoje a anestesia está muito boa, né? Então, a paciente da cesárea, ela levanta e anda semelhante a uma paciente de parto normal. Doer, o períneo também vai doer. Passa ali um corpo, passa ali a placenta. Então, aquele períneo também fica traumatizado, assim como a barriga fica. Então, doer, vai doer. Tanto para sentar, quanto para levantar de uma cesárea. Legal. Nada é indolor. Papo maravilhoso, doutora Amélia. Se a gente pudesse, ficaria mais uma hora e meia. Já passou uma hora, olha, sério? Olha, já passou uma hora lá, cravado. Ô, Amélia, vamos fazer a parte 2. Vamos marcar, então. Vocês nos mandem mais perguntas que a gente chama a doutora Amélia. Como eu digo sempre, né? Eu tenho uma ginecologista para chamar de minha, mas eu empresto para vocês de vez em quando. Então, mandem mais perguntas pra gente. Justamente. O que vocês quiserem saber, a gente envia para a doutora Amélia, ela responde. Se gostaram, avisem. Vocês estão vendo na tela aí os contatos da doutora. Se você quiser fazer uma consulta, essa moça, né, que nos mandou ali, pretende engravidar? Vai na doutora antes, vê se tá tudo ok, se tá tudo certinho. Viu que ela é bem mente aberta. Exatamente. Não custa a gente fazer um acompanhamento antes para engravidar com segurança, enfim. Todas as questões de libidos têm que ser individualmente tratadas. Não adianta a gente vender uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Doutora, muitíssimo obrigada pela presença, né? Por nos atender. Amei, gente. Amélia, e venha mais vezes. O papo foi muito bom, Amélia. Obrigado. Você esclareceu um monte de dúvidas. Né, valeu. Você mostrou toda a experiência que ela tem, ela realmente mostrou aqui na entrevista. Obrigado. Obrigada a vocês. Valeu. Até a próxima. Até o próximo episódio.